What are your thoughts on the following expression? Men fall in love with their eyes, women fall in love with their ears. I think that's true because men say tend to say a lot of things to get to a woman to do certain things. Like they lie and stuff like that, or may like love bomb kind of. But that doesn't necessarily mean that he's meaning those kind of things. And women believe it. Isn't that why women wear makeup and it's why men lie? Yeah, No. exactly true. No. And also pretty girls have endless opportunities with the same guy. Isn't that why women wear makeup and it's why men lie? That's cute. I like it, but men also have beards to hide their faces. And hats. So we all do things to hide our faces with the eyes and appear better looking to people. Uma coisa comum de ser dita por aí, né, por alguns homens, alguns ditados populares que a gente conhece, né, vão no sentido, por exemplo, de que os homens são mais visuais do que as mulheres, né, e que por conta disso os homens eles se apaixonam pelos olhos, as mulheres se apaixonam pelos ouvidos, né. E também, além disso, de que a maquiagem do homem é a lábia, é a mentira, né? E a maquiagem das mulheres é justamente o que elas usam na aparência, né? Inclusive é por isso que dizem, né? A justificativa que encontram para dizer por que os homens são mais visuais e as mulheres são mais auditivas, digamos assim, você entra na cabeça delas, é justamente porque o homem tem o chaveco e as mulheres têm a maquiagem, certo? Isso é uma meia-verdade, rapaziada, mas a gente tem que explicar por dentro disso como que vai acontecer, na verdade, esse fenômeno. Eu já disse pra vocês várias vezes que eu sou um grande defensor da confiança, e ela tem um valor sim, a confiança e a atitude, a sua postura, é algo sim que te torna mais atraente para as mulheres, né? Eu já trouxe um vídeo elaborando isso melhor pra vocês, beleza? No sentido de que, justamente pelas mulheres serem mais emocionais, elas vão procurar outras compatibilidades com você, onde o homem é mais simples, elas são mais complexas do que isso, porque, de forma mais reducionista e simplificada, as mulheres procuram valores de sobrevivência, os homens procuram valores de reprodução. Né? E em parte dessas compatibilidades que elas procuram, como eu falei, eu trouxe um vídeo que eu falei para vocês sobre a química, que a química está no topo disso, né? Só que assim, justamente por tá no topo, existem várias coisas que vêm antes para você chegar no que significa química, rapaziada. Que é essa compatibilidade que vai haver entre o cara e a mulher. E dentro da química existe sim esse fator, que é o que vai fazer esse encaixe, digamos assim, que é através sim da sua postura, da sua personalidade, dessa compatibilidade de interesses entre os dois nesse caso. Só que é um erro você dizer, rapaziada, que os homens são mais visuais do que as mulheres. O que acontece é o seguinte, tá? O homem ele se apaixona pelos olhos e as mulheres se apaixonam pelo ouvido. Generalizando, como força de expressão, isso tem muita validade. Mas eu vou explicar pra vocês o que isso significa, na verdade. É como se, na verdade, o homem ele se apaixonasse meio que instantaneamente. Generalizando. Só pelo que ele vê, já é o suficiente para esse cara ter um sentimento de, não amor, de apaixonamento, de fixação, de obsessão e de altíssimo interesse por essa mulher, não só sexual, mas também afetivo. Somente bateu o olho, às vezes o cara nem conversou com a mulher, ele já... Quantas vezes você não foi afim de uma garota no colégio, da faculdade, que você mal conversou com ela, só de você bater o olho, você já ficou altamente interessado, às vezes até apaixonado por ela, só pelos seus olhos. Isso é uma verdade, certo? Com as mulheres não funciona da mesma forma, certo? Em que sentido? Elas vão se apaixonar pelos ouvidos, nesse caso. Elas vão se apaixonar quando você abre a boca e quando você expõe o que você tem a dizer. Só que esse é o último fator, rapaziada, que vem a ser levado em consideração. É o que vem por último, como eu disse, essa química. Antes disso, vem outras coisas, outros pré-requisitos, outros filtros que você tem que passar para que houvesse essa compatibilidade de personalidade entre vocês. E isso, por conta disso, na verdade, isso torna as mulheres muito mais visuais do que os homens, rapaziada. Abrangentemente mais visuais. Porque assim, eu não digo especificamente com a estética, eu digo especificamente de um modo geral, abrangente. As mulheres são muito mais visuais do que os homens. Elas vão reparar no seu valor social, elas vão reparar no seu carro, elas vão reparar em quem são seus amigos, os lugares que você frequenta. Isso não tem nada a ver com ela se apaixonar pelo ouvido. Não tem nada a ver com as mulheres serem mais auditivas. Só que isso vem depois que esse cara passou em todos esses critérios. De grana, de estética, de altura, de valor social, de ambientes que ele frequenta e assim por diante. Essa é a diferença, sacou? Se você acha que com essas mulheres, cada mulher vai ter um nível de homem, de opções que ela vai ter. É como se fosse exatamente isso, rapaziada. É como se fosse uma entrevista de emprego. Vamos fazer essa analogia para explicar para vocês. Então, naquela entrevista, né,
cada empresa, digamos assim, vai ter, de certa forma, um nível de candidatos para aquela vaga. Né? Quanto maior for o valor que a empresa pode oferecer, né, mais qualificados serão os candidatos. E normalmente a empresa vai ter um pré-requisito mínimo para você só sentar ali para a entrevista. No mínimo, o que acontece numa empresa? Você tem que ter nível superior, você tem que talvez às vezes ter habilitação. Só para fazer uma analogia, você precisa ter, sei lá, qualquer outra coisa, você tem que falar um outro idioma, você tem que ter tanto tempo de experiência. Aí sim, certo? A sua performance na entrevista é o que talvez vai fazer você ser contratado e qualificado ou não. É a mesma coisa nesse caso. Então, a química só é levada em consideração depois que você se qualificou para poder ter a oportunidade de gerar, de acontecer entre vocês, essa vibe, essa química, através da sua personalidade, da sua postura. Aí sim, ela vai ser seduzida, né, ou se apaixonar pelo ouvido. Depois que você se qualificou por todo esse nível de exigência que elas têm, que é muito mais alto do que o nosso e que é 100% visual. A partir disso, o cara que justamente é aquele cara que será, digamos assim, aprovado, selecionado, é aquele cara que ela vai ter uma química depois que ele passou em todos esses critérios de preferência, que em grande parte são objetivos e são visuais, para que aí sim ele possa fazer a diferença conversando com ela na postura e na confiança. Essa é a diferença. Então, se você perceber essas garotas que são bonitas, como nesse vídeo que eu assisti, dizendo não, o que importa é a personalidade, você pode ter certeza que os caras que elas saem, que elas estão se relacionando, são caras que estão num nível alto de padrão material. Por quê? Porque essa história de personalidade passa a impressão de que elas se interessam simplesmente de forma subjetiva pelo homem. De forma subjetiva e não material. Certo? Pessoal, principalmente. Só que isso é falso, isso é uma falsa impressão que existe nas pessoas. E, inclusive, quando as mulheres dizem também o tipo de homem que elas têm preferência em escolher. Isso é falso, isso não é verdadeiro. Porque se você perceber, a personalidade só é levada em consideração depois que esse cara passou em todos esses pré-requisitos de dinheiro, de altura, de estética, de valor social. Aí sim, quando vem a química, aí é aquele cara que ela vai selecionar. Porque ela tem outras opções para colocar esse diferencial como parâmetro. O homem não vai levar em consideração o dinheiro. O homem não vai levar em consideração quase que nenhum status da mulher. A roupa que ela usa, lugares que ela frequenta. Isso para o homem não é nem um pouco interessante. Para ele achar uma mulher atraente, às vezes até se envolver de forma afetiva por ela. Não liga para dinheiro, não liga para nada disso. O homem praticamente ele vai interpretar, além da beleza, né, para se apaixonar nesse caso, aí sim fatores subjetivos pessoais, não materiais. As mulheres elas vão levar em consideração fatores materiais. Então, inicialmente, por esse padrão que ela tem de homens ali, né, como se fosse nessa empresa esperando para ser qualificados, ela não vai se apaixonar por esses caras que não passaram nessa entrevista. Mas se esses caras não tiverem esses pré-requisitos mínimos, eles nem a oportunidade de sentar para serem entrevistados eles vão ter. When you first meet a guy, how do you decide if he's going to be a friend or more than a friend? And more importantly, when do you decide? Because it's often said a woman will know right away. Vibes, energy. You can feel it in the energy. If you don't connect with somebody right away, then I feel like there's no point. Like there's no point at all. Why would you have to work for it when there's people out there when it's just like a snap, like you just feel it? You can tell if you're attracted to somebody instantly, but I also have had bonds that have grown. So you can't really tell. I don't care what people say. You can have an instant attraction, but it can grow. I was married and I got unmarried because I had an instant attraction with somebody one time. Depois que o cara passou por todos esses critérios, dependendo da mulher, vão ser cada vez mais altos, de acordo com quão atraente ela for, depois que ele passou pelo critério de estética, altura, dinheiro, valor social, estilo de vida, certo? Aí sim que ela vai levar em consideração, depois de tudo isso, generalizando, tudo que eu falo aqui não é 100%, já falei. Generalizando, só depois que ela vai levar em consideração, né, a química que vai haver entre eles, essa compatibilidade de interesse. Então a impressão, por ela estar tão acostumada com homens nesse padrão, né, ela nem repara mais nisso. Porque aquilo já se tornou meio que automático, já está pré-estabelecido. Só aquele tipo de homens que ela dá atenção e que vem falar com ela que ela está acostumada. Aquele é um nível que ela tem de homens para selecionar. Então, por conta disso, ela tem essa impressão, né, de que ela escolhe os caras só pela personalidade. Só que se o cara não tiver, sei lá, todos esses valores materiais que eu falei para você, ela não daria nenhuma oportunidade para ouvir o que ele tem a dizer. Ou se ele não tivesse esses fatores, ele tivesse uma oportunidade para dizer alguma coisa, com certeza ele não seria
aprovada. Porque os pré-requisitos mínimos que ela já estabeleceu de forma inconsciente para dar uma oportunidade para o homem são esses valores materiais que ele conquistou, como grana, estética e assim por diante. E por último, rapaziada, se você quiser fortalecer meu trampo aqui, pensem em comprar o meu e-book A Bíblia dos Arquétipos, que o QR Code vai estar aqui na tela. E o livro é totalmente ilustrado por um desenhista profissional. Tá com 5 estrelas lá na Hotmart de avaliação, 25 conto.